Bem, pessoal, então, retomando o assunto referente à semana passada, iniciamos falando sobre radioatividade, né? E começamos a ver, falar bastante sobre a questão radioativa, tá bom? Então, hoje vamos dar seguimento, vamos dar continuidade a esse assunto, tá? E vamos avançar um pouco mais, nos aprofundando nessa parte da química tão interessante, tá ok? A partir do momento em que vocês for tendo dúvida, vão fazendo aí o questionamento para que eu possa ir esclarecendo da melhor forma possível. Ok? Então vamos lá. Nós temos aí então o histórico, certo, do que aconteceu ao longo do tempo, ao longo dos anos, tá certo? No decorrer das descobertas científicas a respeito da radioatividade. Então temos alguns, esses não estão todos, são só alguns que a gente pode conversar sobre. Então, em 1895, certo? Conrad, ele descobriu o raio-x, tá? Então, foi um dos primeiros a estudar sobre o raio-x e sobre suas possíveis aplicações, que aí foi evoluindo de forma gradual com o avanço tecnológico, tá bom? Em 1896, né, um ano depois, o francês Henry, ele descobriu, né, descobriu não, ele começou a estudar, porque urânio já tinha sido descoberto, mas ele começou a estudar sais de urânio, né, sais que continham urânio, e a partir disso começou a se aprofundar nas possíveis utilidades, né, e algumas características que esse elemento químico radioativo ele poderia possuir. Em 1902, né, 6 anos depois, aí teve a radioatividade, teve um boom, digamos assim, teve um avanço muito significativo com Marie e Pierre Curie, tá? Onde eles descobriram o elemento rádio, né? E não é à toa que o nome radioatividade, né, que é atividade do rádio, só foi atribuído a essa parte da química mediante a descoberta deles dois, né? Marie e Pierre Curie. Inclusive, Marie, ela é considerada uma das maiores cientistas, das maiores mulheres cientistas, né, que já existiu. E possui 2 prêmios Nobel, dois, um de química e outro de física, tá? Então, ela possui 2 prêmios Nobel, como vocês estão vendo aí abaixo, né? Um ano depois, Marie, Pierre e Becquerel dividem o prêmio de física e em 1911, Marie ela descobre outro elemento químico, que é o polônio, e ela ganha um prêmio Nobel por essa descoberta, tá bom? Sozinha. Levando em consideração que essas pessoas, que as primeiras, pelo menos, né, que não tinha tecnologia, que manuseava sem a segurança adequada, né, para poder trabalhar com esse material, consequentemente, eles acabaram morrendo devido à exposição, causado pela exposição, né, com esses elementos químicos, tá? Então, tem essa possibilidade. Por quê? Porque os elementos químicos ele emitem radioatividade. A radiação que é emitida faz com que a estrutura da célula ela seja alterada. Consequentemente, tá certo? As pessoas podem vir aí a contrair algumas comorbidades, tá certo? Como, por exemplo, o câncer, tá? Então, pode causar isso aí. Então, para quem entrou agora, estou postando novamente a lista de presença. Rutherford,
lá no modelo atômico de Rutherford, ele utilizou a radioatividade, né, no seu modelo. Onde ele pegou um elemento radioativo, né, justamente o polônio, depois de ser descoberto aí por Marie, e aí ele montou uma estrutura em que ele conseguia, né, utilizar essa radioatividade de forma objetiva. E aí, com esses experimentos, ele conseguiu observar, né, a aplicabilidade da radiação, por exemplo, na separação, utilizando placas de cargas, uma placa positiva e outra negativa, ele conseguiu separar as partículas emitidas pelo polônio, né? Partículas essas que eram alfa, beta e gama. São as três principais partículas que um elemento radioativo ele pode possuir. Tem outras? Tem outras partículas além dessas. Certo? Essas são as principais. Então, tipos e características de radiação. Então, nós temos radiação do tipo alfa, beta e gama. Vamos ver os três tipos, tá bom? Vamos na ordem. Primeiro, a radiação do tipo alfa. A radiação do tipo alfa, certo? Nós temos o alfa, que é esse elementozinho aqui, um peixinho, quase um peixinho deitado, um é deitado, certo? Ele vai ter aí a carga 2 mais. Ele vai ter dois prótons, certo? A carga dele são 2 mais. E ele vai ter dois prótons e dois nêutrons. Então a massa dele será 4. Então alfa é 2,4, certo? Por que 2,4? Porque ele possui dois prótons, ele possui prótons. Ele possui dois prótons, certo? E ele possui nêutrons, também dois. Por isso que ele tem massa 4. Tudo bem, Fernando, tranquilo. Não tem problema não. Tá certo? Então, por isso que ele tem 4 de massa, porque ele possui dois prótons e dois nêutrons, tá? Então, como está dizendo aí, ele tem dois prótons e dois nêutrons, certo? É uma partícula pesada, certo? Uma partícula pesada, porque ele tem essa quantidade de partículas, é a única partícula que tem essa quantidade de características, ela tem essa quantidade, certo? A mais do que os outros. Possui duas cargas positivas, por isso que tem carga 2 mais, certo? Porque ele tem dois prótons. Perde energia para o meio muito rapidamente, já que ele é muito pesado, devido às partículas que ele tem. Rapidamente ele perde energia, rapidamente ele desacelera, tá certo? Rapidamente ele desacelera, certo? E tem um alcance de penetração muito pequeno. Ele só tem um alcance de alguns centímetros no ar, certo? E baixa ionização, baixo poder, baixa ionização não, desculpa. É baixa penetração. Baixa penetração. Significa dizer que ele não tem capacidade penetrante muito intensa. Então, a nossa própria roupa, só você estar com roupa, já impede a, é, as partículas alfa, certo? Porque ela não consegue. Poucos centímetros, a radioatividade dela é baixa, tá bom? E tem alto poder de ionização. Por que ele tem alto poder de ionização? Devido à sua carga. Se ele tem carga 2 mais, tá certo? Então ele tem íons, tá? Positivo. Ele tem dois prótons, tem dois íons positivos. É a única partícula que tem dois íons positivos. Então, é a partícula que tem mais poder de ionização. Porém, devido à sua quantidade de partículas, ele tem é a que tem menor poder de penetração, certo? E é aquela que não causa tantos danos assim ao ser humano, às plantas, aos animais. Partícula beta. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. É, a partícula alfa também pode ser chamado de núcleo de hélio, certo? Por quê? Porque o hélio ele tem dois prótons e massa 4. Então,
Se você, numa questão, escutar falar alfa ou núcleo de hélio, significa a mesma coisa, tá? Significa a mesma coisa, tá bom? Alguma pergunta, pessoal, até aí? Não? Ok. Beta. Então, beta, ele é representado por essa letra grega, certo? E tem esse Bzinho aqui, em que ele tem carga 1 menos, certo? Ele tem carga -1 e não tem massa, massa zero, tá? Ele também pode ser chamado, certo? Ele também pode ser chamado, deixa eu só apagar isso aqui, de elétron, certo? Ele também pode ser chamado de elétron. Por que elétron? Porque ele só tem uma carga negativa, certo? Então, se você escutar falar em beta ou elétron, é a mesma coisa, certo? Então, ó, denominação dada ao elétron por emitir um elétron do núcleo, né? Porque ele emite um elétron do núcleo, certo? Sai um elétron do núcleo. Mas, professor, o elétron não fica na eletrosfera? Sim, mas lembre-se, isso é uma reação radioativa. As mudanças ocorrem no núcleo, não é na eletrosfera. Então, há uma mudança do núcleo e o núcleo emite, libera um elétron para a atmosfera, libera um elétron para a parte externa do núcleo, tá? É uma partícula muito leve, o beta, tá bom? Possui carga negativa, como eu já disse, a carga dele é 1 menos, certo? A carga dele é 1 menos. Perde energia também rápido para o meio ambiente, não tão rápida como o próton, mas rápida, porque ele ainda tem carga, ele tem partícula. Tem uma só, mas tem partícula, certo? Enquanto o beta, o alcance é muito pequeno, o alcance enquanto o alfa, o alcance é muito pequeno, o beta tem um alcance médio, tem um alcance de alguns metros no ar, tá certo? Por quê? Porque enquanto o alfa ele tem 4 partículas, duas positivas e duas sem cargas, né? Que é os nêutrons. O beta ele só possui uma partícula, só uma, tá bom? Por isso que ele consegue ter um alcance maior. Mas ele tem um poder de ionização pequeno, tá certo? De pequena densidade, justamente pelo tamanho da partícula. É uma partícula pequena. Enquanto que o alfa ele tem dois prótons, certo? E o próton tem um tamanho considerável, o elétron ele só tem, né? O beta só tem um elétron. Então é um tamanho muito pequeno. Então o poder de ionização dele existe, mas é pequeno, tá? Alguma pergunta? Então, continuando. Falei no alfa, falei no beta. Agora, nêutron, certo? Os nêutrons é uma partícula em que você tem aqui N01. N01. Esse é um nêutron. Porque ele não tem carga, mas ele tem uma partícula, que é justamente o nêutron. Então, essa é a representação do nêutron, certo? É uma partícula pesada, já que ele tem essa característica, né? É, de possuir esse nêutron. Não possui carga, como eu já falei, tá bom? Perde energia para o meio ambiente muito variável, depende da reação química em que ele está envolvido, certo? Então, dependendo da quantidade de energia, ele pode perder rapidamente ou pode perder mais lentamente. Vai depender da quantidade de energia envolvida na reação, certo? E também produz
tem uma produção de ionização também variável. Porque é aquela coisa, quanto mais energia recebe, mais ele pode produzir ionização. Quanto menos energia ele recebe, menor essa produção de ionização. Tá bom? Outro, pósitron, né? Pósitron, né? Positron não, é pósitron. O pósitron é o elétron positivo. Como assim, professor? E elétron existe positivo? Sim, vai ser o beta, que tem carga. O beta tem carga negativa, né? O pósitron tem carga positiva. Enquanto o beta é 1 mais 0, o pósitron é um. Aliás, enquanto o elétron é 1 menos 0, o pósitron é 1 mais 0, a carga positiva, que também pode ser, além dessa característica aqui, pode ser representada como sendo elétron positivo, 1 mais. Professor, e se existe elétron positivo? Sim. Só que ele não é chamado de elétron, porque o elétron ele é negativo. Ele é chamado de pósitron, certo? Pósitron. Então, denominação dada ao elétron com carga positiva emitido pelo núcleo do átomo, uma partícula leve. Então, esse tipo de elétron com carga positiva, ele nunca vai existir na eletrosfera. Não existe na eletrosfera. Onde é que ele está? Ele é produzido no núcleo e é liberado para fora. É uma partícula radioativa, certo? Por ele ser leve, ele é liberado do núcleo, ele consegue sair do núcleo. Possui carga positiva, como eu já disse a vocês, certo? Possui carga positiva. Perde energia para o meio ambiente rapidamente, tá? Então ele não tem não é uma partícula que demora muito, que sobrevive, entre aspas, né? Porque não é um ser vivo. Então ele não é uma partícula que dura muito tempo na parte externa. Rapidamente ele some, certo? Então, sofre, na verdade, quando o pósitron ele sai, ele elimina, acontece o processo de aniquilação de pares. Como assim, professor? Aniquilação de pares. Vamos lá. O pósitron é um elétron positivo. O beta é um elétron negativo. Então, o que acontece? Positivo se anula com o negativo. Certo? Essa alteração que acontece quando o pósitron ele é liberado. Tá? Tem um pequeno poder de ionização também, produzindo uma pequena densidade de ionização. Como o alfa ele tem duas cargas positivas, ele tem o maior poder de ionização que você pode encontrar, certo? A capacidade do poder de ionização do pósitron, ele se assemelha ao beta, justamente porque ambos têm uma carga só, tá? Só que uma positiva e outra negativa. Você ainda tem o gama, tá? Então, o que é o gama? Essa Esse é de cabeça para baixo, digamos assim, certo? Ou então eu posso representar o gama nessa forma aí como se fosse um Y, certo? Eu posso também representar assim como se fosse um Yzinho, o gama, tá? E ele não tem carga e não tem massa. Não tem carga e não tem massa, certo? Poxa, professor, não tem carga e não tem massa? Não, não tem. E como ele existe? É porque, certo? O gama, ele são apenas ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas. Então, o que é que significa dizer? Que ele tem baixíssimo poder de ionização, certo? Mas ele tem um poder de penetração mais alto que se possa imaginar. Então, para você se proteger do gama, de partículas gama, né, de ondas gama, você tem que estar aí atrás de uma parede de concreto com chumbo. Basta você lembrar da história do Hulk, radiação gama. Ok, Ana? Então, basta você lembrar aí da história do Hulk, tá? Em que ele comenta sobre justamente a radiação gama, que tem um alto poder de penetração e que ele faz transformações
transformações muito intensas, tá certo? Claro que as pessoas que entram em contato com a radiação gama, ela não se transforma no Hulk, tá certo? É óbvio isso, mas ela morre pela intensidade da partícula, pela intensidade da vibração da partícula, não, da onda eletromagnética, tá certo? É justamente o que é grande parte encontrado aí na bomba atômica. É por isso que plantas, animais, pessoas são praticamente apagadas, certo? E o que sobra, na verdade, é apenas a sombra das pessoas, daquelas pessoas que estão mais próximas, certo? Não fica nada, apenas a sombra. E tem locais onde você consegue, tem fotos de locais onde você consegue ver isso, tá certo? Onde a explosão atômica só restou da pessoa, só deixou da pessoa a sombra e nada mais. Alguém quer comentar? Então, são ondas eletromagnéticas emitidas no núcleo do átomo, certo? No estado extremamente excitado de energia, né? Com uma grande quantidade de energia. Não possui carga, não possui massa, certo? Perde para o meio ambiente de forma muito lenta essa energia, por isso que o poder de penetração do gama é muito intenso, certo? E aí você tem que ter aí um concreto reforçado com chumbo para poder diminuir o avanço desses raios gama, tá? E tem poder pequeno ou quase inexistente poder de ionização, porque na verdade você não tem partículas para serem ionizadas, tá? Ninguém tem nenhuma pergunta até agora, pessoal? Depois não vão saber realizar os exercícios, né? Vamos lá. Me deixaram falando sozinho e foram dormir, né? Tô ligado. Olha a lista de chamada, Guilherme, para tu responder. Tranquilo, beleza. Mas quem puder ir participando, ajuda, né? Na interação. Então, continuando. Relação entre energia e alcance. Então, todo tipo de radiação ionizante, seja partícula ou onda, perde energia nas interações com a matéria. Então, a partir do momento que vai incidindo sobre a matéria, ele vai diminuindo a velocidade. Só que onda eletromagnética, por não ter partícula, é menos retida do que uma partícula eletromagnética. Esse é o problema, tá certo? A onda eletromagnética, depende da intensidade, depende da onda, ela passa pelo objeto, passa através da pessoa. Enquanto que a partícula não, ela fica retida, ela trava, ela barra, tá? A diferença é essa. Quanto maior a energia de radiação, mais interações é capaz de produzir. Portanto, maior o percurso até ser totalmente freada, ou seja, maior alcance. Então, as ondas eletromagnéticas de um micro-ondas, ela tem uma limitação, porque é de baixa intensidade. Enquanto que ondas eletromagnéticas, por exemplo, de uma explosão atômica, ela atinge quilômetros, tá? Nada entra na cabeça, Fernanda. Que bexiga é isso? Que eu não entendi. Nada do que eu estou falando está entrando? A conversa aí não existe, não.
Vamos prestar atenção. Bem, continuando. Então aí é só uma interação entre uma tabelinha mostrando a respeito da energia que é emitida e do alcance. Então, se você prestar atenção, quanto mais energia, maior o alcance, tá certo? Então, quanto mais energia, maior o alcance que se pode obter, tá bom? Então, agora vamos falar sobre as leis da radioatividade, tá? Lei da radioatividade. Nós temos duas. Primeira lei da radioatividade e segunda lei da radioatividade. O que a primeira lei da radioatividade diz? Toda vez que uma partícula, que uma substância, toda vez que um elemento químico emitir uma partícula alfa, isso é a primeira lei da radioatividade. Toda vez que um elemento químico emitir uma partícula alfa, diminui em 2 unidades o seu número atômico e em 4 unidades a sua massa. Como assim, professor? Assim, dessa forma. Vou mostrar para vocês. Eu tenho um cálcio, número atômico 20, massa 40. Então, se esse cálcio, deixa eu só modificar aqui só um segundo. Então, cálcio tem número atômico 20 e massa 40. Então, se esse cálcio ele emitir, ou seja, ele liberar, certo? Liberar uma partícula alfa que tem 2 de número atômico e 4 de massa, significa dizer que vai diminuir 2 do cálcio, do número atômico do cálcio, e vai diminuir 4 da massa. Ou seja, o cálcio vai se transformar em argônio, número atômico 18 e massa 36. Como é que você sabe que isso está certo? 2 mais 18 vai dar justamente 20. E 4 mais 36 vai dar justamente 40. Então, essa é a primeira lei de radioatividade. Toda vez que um elemento químico libera uma partícula alfa, ele diminui o número atômico, se transforma em outro elemento químico com 2 de número atômico, 2 a menos de número atômico e 4 a menos de massa. Alguma pergunta? Não? Vamos lá. Então, quem anunciou essa lei foi Frederick Soddy, né? A primeira lei de radioatividade em 1911. Então, como eu disse para vocês, aqui tem outro exemplo. Eu tenho o urânio, número atômico 92, massa 235, que ao liberar uma partícula alfa, se transformou em tório, de número atômico 90 e massa 231. Como é que eu sei que isso está certo? Ó, 2 mais 90 dá justamente 92. E 4 mais 231 vai dar justamente 235. Perguntas? Ok. Vamos para a próxima, então. Decaimento beta. Então, como é que é formado o beta? Como é que o beta surge, né? Como eu já tinha dito a vocês antes, não existe, certo? Elétron
Deixa eu botar aqui de outra cor, que eu fui botar preto, que já se viu. Ó, não existe elétron no núcleo. Não existe elétron no núcleo. Já falei isso para vocês. Mas o elétron, ele surge a partir, certo? De uma reação nuclear de um nêutron. Então, o nêutron se rompe, certo? Se modifica e transforma-se nessas três partículas. O próton, que continua dentro do núcleo, porque não sai devido à massa dele, que é um, ele não sai. E o que é que sai? O elétron, né? Que é a mesma coisa do beta, certo? Menos um zero é a mesma coisa do beta. E o neutrino, neutrino. O neutrino é uma partícula, não é o nêutron, é o neutrino. O neutrino é uma partícula sem carga, é uma onda eletromagnética. Então, nêutron transforma-se em próton, elétron e neutrino. É como se desaparecesse o nêutron e desse lugar a três, certo? A partícula próton, a partícula elétron e a energia eletromagnética neutrino. Tá bom? Então, o próton permanece no núcleo e elétron e neutrino, eles saem do núcleo, porque não tem partícula de forma característica nuclear, certo? Quem fica no núcleo? Obrigatoriamente, próton e nêutron. Os outros que são formados, eles saem. E aí, a partir disso que a gente falou, vem a segunda lei da radioatividade, que diz o seguinte: todo e qualquer elemento químico, quando libera uma partícula beta, mantém o seu núcleo sem alteração e aumenta o número atômico, aumenta em uma unidade o número atômico, certo? Então você tem um bismuto, por exemplo, em que o bismuto ele tem número atômico 83 e massa 110. Quando libera uma partícula beta, tá certo? Quando libera uma partícula beta, ele se transforma no polônio de massa 210 e número atômico 84. Como assim, professor? Ó, se eu pegar 84 menos 1, vai dar quanto? 83. Tá certo? E se eu pegar 0 mais 210, dá quanto? 210. Tá certo também. Então é bom conferir para saber se está correto ou não, tá? Então, quando um elemento químico libera uma partícula beta, massa permanece inalterada e número atômico aumenta, tá certo? Em uma unidade, ok? Reação gama. A emissão gama resulta da liberação de energia em excesso pelo núcleo de um átomo sob a forma de radiação eletromagnética. Então, no caso da radiação gama, o que a pessoa, o que a partícula faz é só emitir energia, liberar energia, certo? Não tem aí mudança de elemento químico. Um elemento químico que libera partícula gama não vai mudar, ele vai só liberar. Fala, Inara. Inara, levantou a mão? Não? Ok, beleza, Inara. O decaimento gama está associado a outros decaimentos, como alfa e beta, certo? Devido ao excesso de energia. Então, você tem partícula alfa, você tem partícula beta, elas estão sendo liberadas e, consequentemente, além das partículas, está sendo liberada energia. E essa energia, né, pode ser neutrino, pode ser gama, depende da situação em que está ocorrendo, tá? Famílias radioativas. Antes da família radioativa, não, eu mostro logo as famílias, é melhor. Família radioativa, na verdade, é um conjunto de partículas alfa e beta que vão sendo liberadas. Você parte de um elemento químico. Então, você começa a liberar partículas alfa e beta, alfa e beta, alfa e beta.
até chegar num elemento mais estável. E eu já tinha dito para vocês, quando eu comecei a explicar, que o elemento mais estável, de forma radioativa, digamos, mais estável da tabela periódica, vai ser justamente o chumbo, certo? O Pb, o chumbo. Então eu tenho basicamente três famílias, certo? Família do tório, família do Neptúnio, família do Urânio, que são as três principais famílias. A família do tório, ele começa no tório e vai terminar no chumbo 208. Começa no tório e vai terminar no chumbo. Então, do tório para se transformar em rádio, que partícula ele liberou? Então você tem, ó, 90 de número atômico passou para 88. Então, como diminuiu dois prótons, foi uma partícula alfa. Foi uma partícula alfa que foi liberada, certo? Aí do rádio para o actínio, do rádio para o actínio, ó, do rádio para o actínio, ele saiu de 88 e foi para 89. Então, de 88 para 89, aumentou 1. Quando aumenta 1 no número atômico, é uma partícula beta. Aí, do actínio, que é 89, ele se transformou novamente no tório. Então, do actínio para o tório, de 89, aumentou para 90. Então, se aumentou uma unidade, também é beta, certo? Aí, do tório, que é 90, passou para o rádio 88, ó. Rádio 88. Então, se diminuiu duas unidades, então, quando diminui, é alfa. Aí, do rádio foi para o radônio, de 88, o número atômico foi para 86. Então, se diminuiu 2, também liberou uma partícula alfa. E assim você vai vendo quais são as partículas, tá certo? De 88 para 86 é alfa, João, porque diminuiu 2. Se fosse beta, aumenta. O intervalo. Eita, é o intervalo, né? 10h20. Pronto, então a gente vai dar uma paradinha agora. Desculpa, eu não. Eu me atrapalhei aqui no horário. A gente vai dar uma paradinha, eu vou parar aqui a gravação e a gente retoma daqui a pouco.